Olá, gente! Volto aos meus comentários de toda segunda-feira, desta vez tratando do seguinte tema. Na resistência democrática, todos os caminhos são válidos. Antes disso, como eu faço toda vez, convido você que ainda não se inscreveu em nosso canal, que se inscreva e que convide amigos e amigas a fazer o mesmo para que nós possamos estar sempre em contato. Reafirmo aqui a novidade. Se você for lá no setor de comentários e sugerir temas para que nós possamos comentar aqui no canal e deixar o seu endereço, ou se preferir, mandar seu endereço pelo direct do Instagram, eu te presentearei com um exemplar do meu livro de crônicas, Como o Lírio que Brotou no Telhado. Todos os caminhos são válidos na resistência democrática. Essa é a tese fundamental. Embora, evidentemente, como tudo na vida, também na luta política, este ou aquele ou aquela, às vezes envereda por um caminho que não ajuda muito, por um caminho que não tem maiores consequências. Por exemplo, na luta política, aqueles e aquelas que preferem o bloco do eu sozinho, a propósito de princípios, de posições supostamente puras ou coisa que o valha. Esses ficam sempre pelas beiradas, sempre são livre atiradores e que raramente obtêm algum sucesso, e quando obtêm sucesso, são sucessos efêmeros. O que nós estamos tratando é de uma luta nacional que envolve os mais diversos segmentos da sociedade incomodados com o desastre do governo de Jair Bolsonaro. Os diversos segmentos da sociedade que pleiteiam a vacinação em massa contra a Covid-19 e ainda assistem, como estão assistindo nesses últimos dias, essa pendenga, essa quebra de braços terrível entre governos estaduais e prefeituras e o Ministério da Saúde, pedindo mais recursos para garantir leitos, para garantir equipamentos, para garantir leitos de UTI, para atender a população mais atingida naquelas cidades onde a pandemia tem um repique mais acentuado. Envolve todos os segmentos da sociedade insatisfeitos com a absoluta insensibilidade do governo para com o sofrimento da população, tanto ameaçada ou sofrendo da Covid-19, como também em função da pandemia, que tiveram seus empregos ou as suas atividades informais liquidadas. São mais de 14 milhões de pessoas que perderam seus ou estão sem emprego formais, além de outros tantos que beiram a 50 milhões de pessoas que estão ao Deus dará, em condições precaríssimas de sobrevida. E o governo insiste que o mais importante é o ajuste das contas públicas. O mais importante é o ajuste fiscal e não as necessidades de sobrevivência da população. Nessas circunstâncias, no último fim de semana, eu anotei aqui o nome das pessoas que me abordaram, particularmente pelo WhatsApp ou numa ligação direta, com a seguinte pergunta: o que é que eu posso fazer? Ou outros perguntaram: eu já assinei muitos abaixo-assinados, mandados para a Câmara, para o Senado, para o governo. E qual é o efeito disso? Eu anotei as preocupações nesse sentido de Maria José, Edilene, João Carlos, Feliciano, Antônio Carlos, José Maria, Isolda Cristina, Ana Cristina e, novamente, Maria José, outra Maria José. Essas pessoas que eu anotei foram as que têm me abordado em diversas circunstâncias sobre essa pergunta: o que é que pode fazer? Na verdade, a resistência democrática, as oposições ao governo Bolsonaro se movimentam nesse instante ainda sob o impacto das restrições impostas pela pandemia. Então, um fator fundamental, que é povo nas ruas, está praticamente impedido nesse instante. Semana passada eu escrevi na minha coluna no Portal Vermelho, que eu reproduzo em meu blog,
uma entre muitas batalhas, exatamente analisando o resultado das eleições para a mesa da Câmara e do Senado, em que Bolsonaro conseguiu eleger seus candidatos à custa da liberação de mais de 3 bilhões de emendas extras ao Orçamento Geral da União para beneficiar senadores e deputados que votaram nos candidatos dele à presidência da Câmara e do Senado, assim como também a promessa de cargos e cargos e cargos, de nomeações e nomeações. E lá no artigo eu terminava dizendo que, levando em conta o conjunto dos fatores que compõem a crise brasileira nesse momento, essa é uma vitória de Pirro, como eu disse aqui na vez passada, em meu breve comentário, porque ela implica um desgaste e um volume de compromissos muito difíceis de serem cumpridos pelo presidente Bolsonaro e seu governo. Enquanto isso, a crise se aprofunda, se agrava e vai crescendo como fogo de monturo. Pois bem, nessas circunstâncias, a gente vê no noticiário do dia a dia manifestações as mais diversas, que correspondem a uma espécie de povo nas ruas das diversas formas que nesse momento é possível ter povo nas ruas, entre aspas. Por exemplo, ex-alunos de um colégio chamado Santa Cruz, na cidade de São Paulo, resolveram se combinar através das redes sociais e assinar um manifesto pelo impeachment. E deu uma certa repercussão. Ex-alunos de uma das faculdades de Direito de São Paulo, colegas de formatura de cursos de engenharia da Universidade Federal de tal lugar, amigos do Santa Cruz Futebol Clube, e assim por diante, assim como o manifesto pró-impeachment de um conjunto de lideranças evangélicas e católicas, lideranças religiosas, que vieram a somar nessa direção. O fato é que num momento como esse, repito, em que há restrições a uma movimentação mais ampla da população, todas as formas de resistência são válidas. E não apenas contribuem tanto para um exercício individual, da experiência pessoal de cada um, de praticar o gesto, de dizer a sua opinião, de manifestar sua insatisfação, seu desejo, como também o somatório disso tudo vai gerando uma onda que em algum momento vai se expressar com mais força. Seja para interromper o governo Bolsonaro, seja para dificultar que ele avance na sua agenda antinação e antipovo, seja também para acumularmos forças no sentido de vencermos as eleições de 2022 para a presidência da República, para a Câmara dos Deputados e para o Senado, e nessas novas circunstâncias mudar o rumo do país. Por isso, digo e repito, todos os caminhos são válidos e em todos eles há algo a fazer, algo que você mesmo pode fazer. Grande abraço.